Nossa conversa hoje é sobre futebol brasileiro, sobre futebol europeu, sobre a última Copa do Mundo, sobre o Flamengo e como estão paradas as coisas no mundo da bola no nosso país. E para conversar comigo, só um especialista, e esse sabe tudo de bola, já serviu à seleção brasileira em inúmeras Copas do Mundo, serviu ao Clube de Regatas do Flamengo e ao meu querido amigo e irmão Manuel Jairo dos Santos. Você tá bom, meu querido? Tudo bem. Saudades Prazer de suas. estar aqui. Saudades minhas também, Ronaldo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Jairo, conta a tua história no futebol rapidamente, porque você gosta de falar e eu tenho muita coisa para te perguntar. Como começou? O que é que você já fez e onde é que você está nesse momento? Bom, eu comecei no futebol de maneira meio interessante. Eu fui fazer um curso de instalação de mísseis na Inglaterra, pela né? Marinha. Futebol com mísseis. Eu sou formado em engenharia mecânica e de armamento pelo IME. E lá, o coordenador do curso, ele tinha sido técnico da seleção da Coreia, era um ex-treinador da seleção local, e ele começou a me passar coisas relativas ao futebol ciência em si, né? Então eu comecei a aprender a instalar mísseis e a aprender futebol ao mesmo tempo. Depois disso, eu trouxe esses conhecimentos todos para o Brasil, fui apresentado ao Coutinho. Nós tínhamos saído daquele trauma da Copa de 74, em que o Brasil não preparava bem as partidas, não havia essa cultura de conhecer bem os adversários. O que é preparar uma partida, Jairo? Preparar... Depois a gente volta para o teu currículo. Essa preparação ela foi ficando cada vez mais sofisticada. Ela foi sendo desenvolvida ao longo das Copas do Mundo, desde 78, e é uma maneira do técnico se concentrar só no próximo adversário e ter uma equipe que analisa várias partidas antes, estuda o adversário a fundo, estuda a sua defesa, o ataque, bolas paradas, princípios básicos de ataque e defesa, tudo relativo ao futebol, procura entender e adivinhar e colocar os pontos fracos e fortes do adversário, faz uma análise individual e prepara um relatório consolidado para o treinador. Estuda várias partidas e faz um resumo disso tudo, passa para o treinador, geralmente se acompanhado por vídeos e tudo. Isso foi ficando cada vez mais sofisticado ao longo do tempo, a ponto de hoje haver até um excesso de informação. Nós estamos numa fase filosófica, vamos dizer assim, de criticar e selecionar melhor o que está nos sendo apresentado. Volta para o currículo. Então você foi fazer o curso de balística... de instalação de mísseis. De instalação de mísseis. Na Irlanda. Começou a se envolver com futebol em função do técnico irlandês que tinha sido técnico da Coreia. E aí voltou para o Brasil. O que aconteceu contigo? Depois do Coutinho de 78. Bom, eu fiquei com o Coutinho sempre. O Coutinho depois nos deixou e eu exerci vários cargos no Flamengo, fui assessor da presidência, gerente de futebol, uma série de... Meu maior currículo é o do Flamengo. Como é que você chegou na seleção brasileira? Seleção eu comecei com o Coutinho, e do Coutinho veio o Tele Santana. O Coutinho, a sorte que eu dei é que o Coutinho passou todas as informações que nós tínhamos para a seleção brasileira. Eu me lembro bem que na hora eu perguntei, pô, Coutinho, você vai dar isso para o Tele tudo? Ele falou, vamos dar que agora nós vamos torcer para a seleção. E o Tele gostou e me chamou. Então eu aí fiz a Copa de 82, ele voltou em 86, nessa altura eu também já era assessor do Julite Coutinho também. Então aí eu fiz 82, 86, 90 voltou um flamenguista, o Lazzaroni, que trabalhava com a gente na Gávea. Então eu fiz a Copa de 90. E o Parreira já me conhecia através do Coutinho. Aí eu fiz 94, 98, 2002, 2006, aí foi. Você foi campeão do mundo em 94 e 2002. 94, 2002, preparando a final. Eu preparei as finais das duas partidas. Como é que o Brasil ganhou da Alemanha em 2002, com aquele show de Rivaldo e Ronaldo e as falhas do Kahn, que era considerado o Oliver Kahn, o maior goleiro daquela Copa do Mundo, e entrou pelo cano, batendo roupa, soltando bola no pé do Ronaldinho, fenômeno, e deixando o Rivaldo fazer um golaço também? Foi uma partida em que nós nos preparamos bem, né?
Então, O que foi essa preparação? essa preparação, ó, principalmente, eles tinham uns pontos fortes nas bolas paradas. Essa foi uma das preocupações do Filipão. Eles alemães. Eles, os alemães, é. E o Filipão, ele deu uma ênfase muito grande nesse aspecto, tá? E, infelizmente, na situação atual, foi ao contrário. Nós é que... Mas nós vamos chegar lá. Lá, né? Nós vamos chegar em 2014, já. Mas e aí? Deu ênfase nas bolas paradas? Nas bolas paradas. Alguns jogadores chaves, por exemplo, tinha um jogador, o Bala, que era difícil de marcar, um jogador muito criativo, muito habilidoso, vinha de trás. Eles tinham ultrapassagens... Ele era 10 ou 9? Ele era um 10. 10. Era um meio esquerdo. Essa partida... Eu olhava o Bala, que julgando assim, eu ficava assim, pô, como é que a gente vai marcar esse cara? Porque o ataque se desenvolvia e ele vinha bem, com habilidade e com bom jogo aéreo, tinha uma boa altura. E ele era forte para a bola. Era forte. Então, foi isso. Como é que é comemorar uma vitória pela 5ª vez campeão do mundo na Alemanha, contra a Alemanha, numa Copa complicada, dividida entre Japão e Coreia? A maior alegria uma das maiores alegrias foi em 94, né? Embora a que me marcou mais foi a de 78, com o Coutinho, né? Que nós fomos campeões morais. Fomos campeões. Fomos invictos embora para casa. Nós fomos invictos, não perdemos de ninguém, tivemos o maior número de pontos somados em relação aos outros adversários, mas enfrentamos uma bela equipe. A equipe da Argentina é muito boa. Mário Kempes. É muito boa. É uma seleção... Ela chega a ser um sistema quase científico, em termos de equilíbrio, que a ciência gosta muito de simetrias, e a seleção de 78 do Menotti era toda simétrica. Jairo, o Peru vendeu aquela partida para a Argentina? Eu estudei a fundo o problema do Peru. E eu fiz umas 10 perguntas, ocorreram coisas diferentes. Inacreditáveis. Diferentes. Algumas que eu me lembro de cabeça. Você está me colocando assim Mas do improviso. O bom papo é esse. Primeiro, um telefonema do presidente entre os presidentes para trocar ideias e tal sobre a Copa. Né? Presidentes do Peru e da Argentina. Conversando com Fujimori. Os dois ditadores. Regime de exceção. Telefone do presidente do Peru aos jogadores dizendo que já tinham feito tudo o que eles esperavam, que o que ocorresse alguma coisa era tudo normal, e que já tinham feito o que a nação esperava deles. Terceiro, um goleiro que ele era argentino, naturalizado peruano, que sofria pressões em casa, ameaças à família dele, e os jogadores pediram para ele não julgar, e mesmo assim ele julgou. O sistema de jogo que era mais ofensivo, mais adequado ao estilo do jogo peruano, também foi modificado. No intervalo, o Manso estava mal, jogando mal, e alguns jogadores pediram para ele sair e ele ficou. Ou seja, houve substituições. O Velásquez, que é um jogador, bom marcador, craque do time, ele tirou no meio do jogo. Não Qual tem foi sentido. A conclusão que você chegou? A conclusão é que esse jogo, para mim, nunca terminou ainda, e eu prefiro ficar com a dúvida. É difícil dizer que alguns jogadores entregaram o jogo, pode ser que alguns jogadores tenham realmente feito alguma coisa diferente, mas é difícil dizer que houve alguma coisa diferente, mesmo porque a equipe da Argentina é muito boa equipe. 94, o Brasil foi campeão do mundo depois de uma história enorme de anos e anos sem título. Você disse que foi a maior alegria da tua vida. O que aconteceu? Não foi. Lá? A minha maior alegria foi no Flamengo mesmo. Mais do que na seleção brasileira? Mas por aí. Mas como é que foi em 94? Bom, 94... Romário e Bebeto. O 94 foi uma seleção que não correu muitos riscos. Ela se defendeu muito bem. Quase que entrou pelo cano com a Holanda. Foi. Nós tivemos sorte ali. E enfrentamos uma equipe parecida em termos de armação. As duas se defendiam bem e nós tínhamos dois grandes jogadores em grande forma, que eram o Bebeto e o Romário. E era uma equipe também de especialistas, né? Tinha o Dunga, tinha o Mauro Silva,
E a gente até brincava com o Parreira que quando tinha Maurício Silva e Dunga, ele ia dormir sossegado, porque dificilmente... Dois cães de guarda ia para a sair defesa brasileira. Então a gente, na hora da pré-eleição, me lembro bem, eu insisti que o Baresi ia julgar. O Parreira diz assim, não vai julgar, ele operou o menisco e tal, mas eu estava acompanhando o ambiente todo e li os jornais da Itália. Então ele teve um problema no menisco no primeiro jogo, não julgou e foi preparado para a final e julgou muito bem, né? Então nós nos preparamos bem para a partida. E até a disputa de pênalti nós tínhamos muitas coisas sobre o que poderia ocorrer. Ô Jário, em 98 houve aquele problema do Ronaldo Fenômeno que teve uma possível convulsão e depois houve a escalação do Edmundo e em seguida o Ronaldo entra em campo e joga e o Brasil tomou de 3-0 um passeio da França como nenhum de nós aqui imaginava que pudesse acontecer. O que aconteceu com o Ronaldo e por que o Brasil perdeu aquela Copa? Nós não temos detalhes do que aconteceu com o Ronaldo. O Ronaldo teve um problema à tarde, eu estava perto, estava uma distância próxima, e eu me lembro que o Edmundo começou a dizer que ele estava passando mal. Aí passou uns 15 minutos, o Edmundo falou, o Ronaldo está passando mal, o Ronaldo morreu. É sério. Aí, porque ele tinha aquela fase da convulsão que você fica estático, né? Aí os médicos... Aí eu fui, eram 2h da tarde por aí. Aí, quando eu ia entrar no apartamento, no quarto do Ronaldo, os nossos médicos estavam chegando, aí eu saí, estava bem entregue, né? Então, ele teve uma convulsão. Eu, quando fiz o curso de Educação Física, um dos trabalhos meus foi sobre isso, o que fazer com um jogador depois de uma convulsão, e a seleção, os médicos fizeram tudo certo. Mas diz que o camarada ele que tem fez uma os convulsão, exames. Ele sente tanto cansaço físico que parece que ele apanhou de pau, que deram paulada nele. Não, ele tem umas dores musculares. Isso. Aí quem vai decidir... Aí eu pesquisei toda a literatura médica, quem vai decidir se ele tem condição de julgar é ele. Se ele está bem e quer julgar, a tendência é os médicos liberarem. E ocorreu com o Ronaldo. Você gostou da decisão do Zagallo de botar ele em campo? Não, eu hoje talvez... Bom, aí já passou, mas na hora a decisão era muito difícil. Uma das decisões mais difíceis da história da medicina esportiva. Sim, ele decidiu, ele podia ter ficado apavorado. Ele chegou, eu me lembro do diálogo. O doutor Lídio falou, cara, tu já teve isso antes, você não vai julgar, tu não vai julgar. Aí ele falava assim, esse jogo é da minha vida, eu quero julgar, eu estou bem, eu quero julgar de qualquer jeito. E ele já tinha tido isso antes? Nunca? Aí a gente não sabe. Ele não fala? Ele não fala, entendeu? Então a gente fica nesse... Agora, ter tirado o Edmundo de campo, quando ele estava escalado, trouxe algum problema para o grupo? Não, acho que não. O Ronaldo ele queria julgar. O Ronaldo era igual o Neymar, assim, em termos de prestígio na seleção. Eu me lembro a gente sentia que com eles nós íamos ganhar. E ele era artilheiro da competição. Agora, o pessoal aceitou ele assim com alegria. Alguém esperou que a França desse uma pernada no Brasil naquele momento? Vocês tinham medo que isso pudesse acontecer? A França era um belíssimo time. Eu ajudei o Gilson Nunes a preparar e fiquei junto com o Gilson na véspera da partida, no jogo anterior. Eu olhava para o time da França, assim do alto, eu pensava assim, cara, nós vamos entrar como? Entendeu? Era uma linha de 4, bem postada, e 3 praticamente volantes fortes, marcadores. E o ataque marcando pressão. O ataque, aí tinha o Zidane, que eles chamavam de um meio-campo ou um excentré, fora do centro. Até isso o técnico reconheceu a individualidade do jogador, em vez de fazer um 4-3-1-2, ele fez um 4-3-1 deslocado para a esquerda e 2 bons atacantes. Então era um time muito aguerrido, e a entrada no campo, com a Marselhesa tocando, e a pressão dos jogadores, os jogadores da França xingavam os jogadores brasileiros na entrada, sabe? É uma pressão tremenda. E ainda teve esse problema, e depois que acabou o Mundial, eu tenho por hábito pegar o livro do técnico e analisar o que ocorreu. O que a gente fez de bom, onde nós erramos, né? E lá, segundo a análise do técnico da França, ele achou o nosso time fraco em bolas paradas, fraco nos escanteios, e na véspera ele combinou
com o Zidane de que maneira ele ia atuar. Ele diz que planejou a jogada dos 2 gols. Nós levamos 2 gols de bolas paradas. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Manuel Jairo dos Santos sobre futebol. Seleção brasileira, Flamengo, Copas do Mundo, 5 edições vitoriosas do Brasil em Copas do Mundo e a desgraça de 2014 que vem aí já no próximo bloco. Não saia daí, porque nós vamos decifrar esse enigma. Ô Jairo, vamos dar um pulo da Copa do Mundo de 1998 para a Copa do Mundo de 2014. A Inglaterra foi campeã do mundo em 1966, jogando em Wembley. A França foi campeã do mundo em 1998, jogando no Estádio Nacional Francês. E o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 2014 em casa, como já havia perdido a Copa de 1950. Qual é a diferença entre países colonialistas, como a França e a Inglaterra disputando uma Copa do Mundo, e um país como o Brasil, que sempre foi colonizado? Será que está voltando para nós o complexo de vira-latas tão decantado por Nelson Rodrigues? O Brasil colonizava os outros no futebol, né? E o Brasil teve contribuições várias. Exemplo, Copa de 70, preparação física em bases científicas. Organização da Copa 58 e 62 com João Avelange, através de uma administração também exemplar e adequada. Copa de 94, ênfase numa preparação nova, que é a preparação social, que também pesa e que tem que ser levada em conta. Só que na parte tática, o estudo, a preocupação em entender o futebol, em perguntar o próprio futebol, não perguntar a ninguém, não se basear em autoridades, não se basear em tradições. A tradição serve apenas como ponto de partida para estudar as coisas bem. Nesse ponto, nós estamos descendendo, caindo, em função da nossa própria cultura, da maneira como a população brasileira como um todo... Está emburrecendo a população brasileira? A população brasileira ela é analfabeta cientificamente, e no todo. Tá? Ela não acredita... E o maior impacto da cultura nos últimos 200 anos é o método científico. Só que ele tem uma certa... A gente precisa estudar o futebol mais cientificamente e basear as nossas decisões tendo por base dados estatísticos confiáveis, o estudo do futebol em si, para tentar preparar melhor as partidas e julgar melhor. E isso a Alemanha fez, estudou o jogo, estudou a Espanha também. A Alemanha estudou como aproveitou. Você está falando da Espanha de 2010. A Alemanha estudou a seleção da Espanha, estudou bem a seleção de 70 nossa, a Copa de 74 também, fez isso tudo e tentou criar uma situação em que realmente ela se apresentou julgando melhor tecnicamente, taticamente, em função desse estudo. Ô, Jair, você sabe que eu sou um apaixonado por futebol, nunca estudei isso na minha vida, mas fui atleta de futebol, amador, vivo no Flamengo participando de coisas do futebol, de coisas que acontecem no mundo da bola, e eu tive a alegria de assistir, tanto há alguns anos atrás, como a repetição agora, e também a colocação nova feita por ele, a entrevista do Paul Breitner, o alemão Paul Breitner. O Paul Breitner, há 2 anos e pouco atrás, ele declarou categoricamente que o Brasil não seria campeão do mundo e que a Alemanha seria uma das possíveis finalistas. E ele disse que todo o trabalho da Alemanha, diferentemente do trabalho do Brasil, estava baseado, lastreado na garotada sub-17, nas divisões de base. Disse ele que nós não tínhamos mais divisões de base porque o Brasil estava exportando matéria-prima e não estava mais conseguindo formar jogadores para os seus primeiros times aqui no Brasil, porque os jogadores iam embora com 13, 14, 15 anos de idade
e que a Alemanha estava dando muita ênfase à preparação desses atletas mirins que viriam a ser, efetivamente, no futuro, atletas da sua seleção nacional. O que você sabe disso, Jairo? Onde é que está o buraco? Olha, primeiro, a habilidade ficou mais dinâmica. O futebol brasileiro joga com habilidade um pouco estática. Hoje o jogador numa Copa do Mundo, ele tem que dominar a bola em menos de 2 segundos, né? E essa técnica em velocidade, o alemão treina isso, levou isso em consideração. Então, são aspectos do treinamento que a gente tem que levar em conta. Também, se você for analisar os gols, como os gols ocorrem, muitos deles, quase a maioria, ocorre com o jogador ou chutando de primeira, ou ele dá só um toque e chuta. Normalmente, quem dá assistência, também ele não pode perder muito tempo, ele domina e passa. Também usa o drible, mas é drible, um passe, domínio ou 2 passes e acabou, né? Basicamente, você tem 60%, 70% dos gols ocorrendo dessa maneira. Então, a técnica de marcação, o domínio de bola, essa técnica ela tem que ser aperfeiçoada. A parte tática, muito a ser aperfeiçoada. Por exemplo, durante esses anos, nos últimos anos, no levantamento que eu tenho feito, 80% dos gols ocorrem com até 7 passes no contra-ataque. Eu, quando passo isso nas palestras para os nossos treinadores, no sindicato e na BTF, eu tenho até que pedir desculpas, porque eles gostam do toque de bola, e o gol não sai assim, né? Então, esse é um ponto importante. O Brasil levou vários gols em rápidos contra-ataques. Quando o gol não sai assim, não sai de um contra-ataque dentro dos 7 passes, em geral ele sai de bolas paradas, onde 40% dos gols dessa Copa ocorreram em bolas paradas. O Brasil levou 2 ou 3 daqueles 7 em função de falhas na defesa de escanteio. Nós perdemos a Copa de 86, 2 gols de escanteio. Nós levamos logo o primeiro gol, foi um gol de escanteio que a Alemanha fez. Nós não marcamos bem o lateral também. Eu me lembro quando eu estudei a Copa de 74, a seleção da Holanda, na cobrança do lateral defensivo, a Holanda toda recuava, eles marcavam muito bem, né? Então o Brasil marcou mal, o Brasil teve uma série de problemas táticos em termos de marcação e de mobilidade, que durante essa conversa a gente vai falar, e tudo isso configurou esse quadro aí que chegou a esse debacle, né? E essa choradeira, essa impossibilidade do capitão estimular o seu time numa hora importante, que era a hora das batidas de pênalti em determinado momento, essa crise física com o Neymar tomando um coice, uma joelhada nas costas e rompendo um osso e saindo do time, apesar de que ele já não estava jogando bem. Ele quando foi machucado, ele já vinha mal em campo, ele não jogou bem, nem no jogo anterior e nem estava jogando corretamente naquele momento. E Júlio César querendo se redimir de um erro lá de não sei quando. Eu não consigo entender direito esse tipo de coisa. Ou seja, a seleção não ficou bem preparada psicologicamente. Claro que não foi. E o próprio capitão do time, ele tem direito de sentir medo, essas coisas todas, ter esse receio. Acuado. Mas ele não pode passar isso para os outros. Isso faz parte dos princípios de liderança. O Filipão convocou mal? Ou só tinha aquilo mesmo? Olha, difícil responder isso. Mas, em princípio, se a gente for... Tem um princípio interessante na ciência em si, que é o princípio de Pareto. É usado muito em administração também. 20% das coisas produzem 80% dos resultados. Então, a gente precisava ter uns 3 jogadores mais ou menos fora de série. Então, quando o Neymar saiu, o Brasil ficou... órfão. A gente olhava assim a seleção brasileira, comparando com a Alemanha e com a Holanda, a gente pensava assim, vai entrar por aonde? Vai desequilibrar como? Em defesas muito bem organizadas, marcando muito bem, marcando até diferente da seleção brasileira, que é uma marcação que não é nem zona, nem homem a homem, é zona da bola, como marcou a seleção da Holanda, com jogadores
com muita troca de posição, com participação global dos jogadores alemães e holandeses, muita troca de funções entre eles. Então, esses são alguns pontos que ficaram salientados, né? Você não me falou das divisões de base. As divisões de base... primeiro, no Flamengo, nós temos um belíssimo especialista, que é o professor Félix, que estuda muito futebol. Eu espero que o Flamengo aproveite esse profissional, porque ele estuda isso a fundo há muito tempo. As divisões de base tem esse aspecto de se analisar o futebol, qual a técnica necessária e incentivar esses tipos de treinamento, né? Foi feito um estudo sobre como aparece o craque em qualquer área. Em geral, ele precisa de 10 anos de prática e 10 mil horas de treino. Para ter esses 10 anos de prática, ele tem que começar cedo, 5 anos, 6 anos, já começar a julgar, e muito treino repetitivo e treinos especiais, de tal maneira a cobrir essas valências técnicas todas. Um dos exemplos nossos é o Pelé. Eu, quando li o livro do Pelé, eu pensei que o Pelé fosse... dele, nasceu assim. Não, ele treinava muito, ele queria aprender todos os detalhes da técnica. Então a gente precisa entender o que o futebol moderno exige e orientar os nossos treinadores para fazer esse tipo de treinamento. Não precisa dizer nada, o coordenador de seleções de base da Itália é o Sacchi. Que era campeão do mundo, ele está ali, né? Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Os grandes treinadores também têm que estar ali nas divisões de base. O que você pensa de não se treinou suficientemente para essa Copa do Mundo? Muitos jornalistas reclamaram isso contra o Filipão. Você acredita nisso? Que o Filipão não treinou o time? Possivelmente. Nós treinamos mais na Copa das Confederações. Então vou te fazer uma outra pergunta. Pode ter ocorrido. Será que o time chegou esbagaçado dos campeonatos europeus? Provavelmente. E por isso ele não conseguia treinar os caras? Provavelmente, porque ele tem que se basear nos fisiologistas, nos preparadores físicos. Mas é um problema a ser estudado, né? Você acha que tem coisa escondida que a gente não sabe? Olha, o problema é o seguinte, quando explodiu a Challenger, eles fizeram uma investigação, um relatório Roger. E a gente precisa disso, a gente precisa analisar o que ocorreu, porque essas grandes derrotas, elas exigem um estudo mais detalhado, que é normal. No futebol, a gente tem vários bons exemplos. Alguns deles, a Inglaterra perdeu de 7-1 da Hungria, e perdeu de 6-3. 6-3 e na mesma semana depois perdeu de 7-1. Viu que o kick and rush não estava dando certo. Então tentou modificar. O Chapman perdeu de 7-0, o Arsenal, e ele mudou o sistema, ele criou o WM. Ou seja, a Argentina perdeu de 5-0 da Colômbia, também se reestruturou, tá? Exigiu. Ou seja, a gente precisa de um estudo aprofundado e não achar que foi só por azar. Dunga e Gilmar Rinaldi, qual é a sua opinião com esses dois na área técnica? Eu vou falar Gilmar. O Gilmar foi meu atleta no Flamengo. Foi um atleta excepcional atleta. Exemplar. Eu não conseguia colocar o Gilmar na caixinha. O Gilmar estava sempre... Caixinha é um camarada que chega atrasado, tem que pagar multa. Ele chegava sempre antes e foi um grande atleta. Eu gostaria... Campeão do mundo. Campeão do 2002. mundo, claro, e somando muito. E também observador técnico. Personalidade. Comigo, 98. Ele introduziu até uma fase nova na observação da seleção, que foram as novas tecnologias, né? Ele forçou essa introdução. Então, o Gilmar, eu tenho uma opinião muito boa sobre ele nesse contexto, mas como coordenador eu não sei. E Dunga? Eu talvez preferisse um coordenador com mais experiência. E o porque aí eu estou me baseando nesses 10 anos de experiência que são necessários. Ele não tem. É um burocrata que você segue. E o Dunga? Então, o Dunga, como jogador, foi bom. Uma vez me surpreendeu o Dunga. Eu fui fazer um scout sobre a seleção brasileira. Normalmente eu faço dos adversários, não da própria seleção, mas nesse dia
o Parreira pediu para fazer da seleção. E o Dunga tinha uma capacidade de passe também muito aprofundada. Ele foi um volante Levantou a taça. muito bom e um grande líder. Bom, o que eu vejo também, eu acho que a gente tem que dar mais ênfase a analisar o futebol cientificamente. Há muito de misticismo no futebol que a gente tem que esquecer. Não sai daí. Agora, Jairo dos Santos vai explicar por que é que o Flamengo é o último colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Pode ser que lá no dia em que você estiver assistindo esse programa, o Flamengo já esteja até na segunda divisão. Mas quem sabe, talvez também o Flamengo possa ter saído da zona de rebaixamento. Já voltamos com o Jairo dos Santos e ele vai contar para a gente quais são as observações que ele faz sobre o Clube de Regatas do Flamengo nesse ano de 2014, disputando o Campeonato Brasileiro e indo muito mal. Ô Jairo, você conta antes de começar a falar do Flamengo de hoje, a tua trajetória dentro do Flamengo. Olha, eu comecei em 76, 77, com o Coutinho. O presidente era o Márcio Braga e ele se caracterizava pelo seguinte, ele confiava nos homens que estavam tomando à frente do futebol. Ele entrava fortemente na área política. Isso nos ajudava muito. Ele entrava para valer mesmo. E confiava no Paulo Dantas, que era um grande executivo, no Eduardo Mota. E esse pessoal levava bem. E tinha um técnico que marcou uma fase nova no esporte brasileiro, que era o Cláudio Coutinho. Né? Você trabalhou com o Carpegiani, então foi bem. Não trabalhou? Trabalhei. Mas não ele como atleta? Ele como atleta. Ele também como profissional? Como técnico? Como técnico, um pouco. Porque ele foi o campeão do mundo. Foi. Eu até ajudei na última partida. Agora, pô, ele se apagou por quê, o Carpegiani? Hoje em dia não se fala mais nele. Ele é um cara jovem. Mas a gente não vai esquecer o Carpegiani nunca. O Carpegiani foi um belíssimo jogador. O Carpegiani, ele marcou a fase nova do Flamengo, a fase que o Flamengo deslanchou. E a fase de responsabilidade. Porque ele era responsável. Ocorreu o seguinte, o Coutinho achou que o grande salto que o Flamengo deu foi quando ele tirou o Merica, que era um cabeça de área mais marcador, medíocre. E inovou, apesar da torcida querer o Merica. Claro. Ele inovou e coloca o Carpegiani, um super craque, habilidoso, fino. Dava gosto dele jogar, né? Ele tinha jogado, ele é um super jogador, um grande craque, um grande organizador de jogo. E ficava o Carpegiani, Adílio, que também atacava muito, e o Zico, junto ao meio-campo espetacular, né? Então o Flamengo foi um misto de tudo que era bom no futebol. Ele tinha ultrapassagem pelo meio, que o húngaro tinha inventado, tinha ultrapassagem pelas laterais, que a seleção inglesa tinha inventado. O Coutinho colocou, tinha princípios da seleção da Holanda, que o Coutinho tinha estudado a fundo. Então esse foi o Flamengo dessa fase. Compara esse Flamengo de lá de trás, quando você começou a trabalhar com o Coutinho, com o Flamengo, por exemplo, do... Cara, que coisa horrível. Esse último técnico que acaba de ser demitido, que eu até esqueci o nome dele, começa com M, ou N, sei lá como é que começa, gosta de tocar violão, foi técnico da seleção brasileira, sub não sei o quê. Como é o nome dele, meu Deus do céu? Passou pelo São Paulo. Ney Franco. Ney Franco, é isso aí. Como é que se compara o Flamengo campeão do mundo com o Flamengo do Ney Franco? Eu dou um crédito de confiança para essa diretoria que está aí, né? Que pegou uma situação complicada, né? E o Ney Franco, ele me passava uma ideia de uma pessoa estudiosa do futebol. Eu não teria tirado o Ney Franco. Baseado até... Existe uma estatística inglesa... 7 derrotas? Não, mas aí tem o seguinte. Tem uma estatística que mostra o seguinte. A troca de treinadores no meio da competição, normalmente, a experiência tem mostrado... Não dá certo. Que, em geral, o time continua com o mesmo rendimento, entendeu? Há várias pesquisas mostrando isso. A não ser que se mude profundamente o que está ocorrendo. Novos jogadores e novos sistemas, aí sim. Mas, em geral, a pesquisa que aborda a troca dos treinadores tem levado a essa conclusão que não tem surtido efeito. É uma decisão política, é a pressão da opinião pública, a pressão dos torcedores
que também faz parte de uma decisão, né? E, então, a pressão chega a um ponto que não resta nada a fazer. Tá bom, você confia do que não na fazer diretoria, nada. Do que não fazer você dá um crédito de confiança, claro. tá tudo bem. E aí, último colocado? Aí tem o seguinte, aí um quadro difícil, né? Econômico difícil, um time que nos causa preocupação em função do que está ocorrendo, né? E resultados que nos preocupam demais, né? Mas com o time que tem, o Flamengo, a tendência é escapar, mas é muito preocupante. Eu fiz uns cálculos aqui que me deixaram muito preocupados. Qual é a diferença entre o Flamengo, depois você vai me dar os dados, qual é a diferença entre o Flamengo, último colocado, e os primeiros 4 ou 5 colocados da tabela? O time do Flamengo é pior do que os outros? O Flamengo em termos de valores, ele é inferior. Eu falo em termos de jogadores mais habilidosos, de jogadores mais desequilibrantes no jogo, as coisas desse tipo, tá? Em linhas gerais. Você trabalhou com o Luiz Antônio. Foi. O que você acha desse menino? Ele já teve várias chances, ele é um bom 8. Ele é o quê? Um vagalume? Ele acende e apaga? Ele dorme no meio do jogo? Ou ele está ligado o tempo todo? Não, ele é um 8, é um bom 8. É um bom jogador. Tá? Ele é um bom jogador, mas ele precisa de um entorno melhor em torno dele. Tá? Eu não consigo compreender. Para você ele é um bom 8, para mim ele é um bom 2. Lateral, né? Para mim é um lateral direito que pode cobrir o meio de campo e pode atacar em velocidade pela lateral. E eu gosto do Everton na lateral esquerda. O Everton que foi campeão pelo Flamengo em 2009 e que agora cismou que é o Zico. Para mim ele é lateral esquerdo. O que você acha desse argentino Mugni? Não existe. Não tenho uma opinião bem formada sobre ele. Eu acho que é o seguinte, eu acho uma etapa muito importante no futebol. O Flamengo tem que ter um bom diretor de futebol, de tal maneira que na hora de começar a temporada... Está falando do Ximenes, por exemplo, ou de alguém que ocupa esse cargo? Eu falo de um Júnior, por exemplo, tá? Tá, você traria um Júnior no lugar do Ximenes? Claro. É um cara que tem pele rubro-negra? Eu não conheço, o Júnior é fora de série para nós, né? Bom, mas em termos de armar a equipe e salientar que jogadores nós precisamos em função do sistema que nós vamos adotar, isso existe um estudo bem formal sobre isso. Você monta a equipe, estuda os sistemas de jogo que possivelmente o técnico vai optar, e imaginar as possíveis contusões e chegar a um número adequado de atletas e ter um grupo em condições de ter bons resultados. Por exemplo, o Flamengo hoje perde o Hernani. Nós não temos um reserva para um jogador de referência. Isso é preocupante. O técnico vai ter que mudar o sistema. Então, ele teria que ter mas são pressões de venda, né? Está na hora de vender o jogador, né? Por que o Flamengo não consegue aproveitar com qualidade ninguém da base? O cara entra no time, é um craque na base, chega lá no campo, na primeira divisão, para jogar com a camisa do Flamengo, com o manto sagrado, o cara entra no primeiro buraco e não consegue sair. O Flamengo está reformulando a sua base agora, né? E vamos ver se melhora. Sim, mas olha aqui, ó, Luiz Antônio, Negueba, Nixon, antes foi o Drogbin, aquele Diego Maurício. Por que esses caras não dão certo? É difícil, são perguntas difíceis, né? Que exigem uma análise profunda de como o Flamengo está selecionando os jogadores, ou se não tem base financeira para conseguir os melhores e para manter os principais, né? Tudo isso pesa, né? Se você fosse o dono do futebol do Flamengo, hoje, o que você faria para o Flamengo não cair? Com o Vanderlei Luxemburgo como técnico, que para mim é um técnico ultrapassado, o Ximenes, que não tem nenhuma ligação com o Flamengo e muito menos uma história que una as coisas do Flamengo, um elenco que nós sabemos envelhecido, agora acabaram de mandar o Elano passear, o André Santos passear, o nosso querido Léo Moura já é um ex-jogador em atividade, e assim vai.
É tentar aproveitar ao máximo os jogadores que a gente tem, explorar o máximo deles, né? Em termos de... E cobrar muito, né? Cobrar muito, não tem jeito. Patota de jogador derruba técnico? Tem que saber ganhar a patota. Ou seja, o Flamengo, eu quando eu estive no Flamengo, você sempre há sublideranças. Você tem que trazer essas sublideranças para, junto do treinador, prestigiar até essas sublideranças. Isso dá certo. Tá? Exemplo. Como é que se faz isso? Exemplo, o Flamengo tinha, na minha fase, tinha os dinossauros, que eram o Júnior, o Gotardo, e esses sempre eram vistos diferentes. Tinha os jovens, que eram difíceis, Djalminha, Gaúcho e Paulo Nunes. E esse eu falava diretamente Marcelinho com o Gaúcho. Carioca. Quando eu tinha que cobrá-los, às vezes eu cobrava do Gaúcho, o Gaúcho cobrava deles. Ou seja, esse entorno difícil, né? Difícil de equacionar, mas é permitido. Outra coisa importante é ter normas claras de comportamento para a gente não perder fora de campo. Né? O que significa, o vestiário é bom, ele é bom de vestiário? Que papo é esse? Dos jogadores? Jogador, técnico, eu não entendo bem. O que é bom de quê? De tirar roupa, de botar roupa? É o entorno, é o ambiente entre os jogadores, tá? Isso é importante. Sai porrada no vestiário, Jair? Eu nunca vi, nunca assisti isso. Eles discutem às vezes. Às vezes até o técnico deixa eles relaxarem. O que é? Um bota a culpa no outro? Não, normalmente não ocorre isso. Não. O que é? Às vezes, esse de botar a culpa no outro, isso prejudica o grupo, né? Até pela imprensa. Né? Por isso você tem que ter essas normas, que o Barcelona tem, que o Real Madrid tem, porque tiveram grandes jogadores e perderam campeonatos. Né? Então, o Van Gaal cobra, o pessoal da Alemanha cobrou, existem, tá? Então isso tem que haver também, tá? Agora, o Flamengo, eu dou meu crédito de esperança do Vanderlei em função da experiência dele. Eu acho que o Flamengo tem time para escapar do rebaixamento mesmo assim, mas vai ser difícil, porque eu fiz um cálculo aqui, o Flamengo para escapar com 55 pontos, você escapa do rebaixamento com 95% de certeza. E com 50 pontos, a proporção é 70%. Para dar uma ideia, o Flamengo, se fizer 60% dos pontos disputados, ele passa. Ele tem tendência a escapar do rebaixamento. Ele tem que fazer 1,80 pontos por rodada. Ou seja, um jogo fora, um jogo ganho. Se o Flamengo ganhar todos os jogos em casa, ele escapa do rebaixamento com 95% de certeza. Com uma vitória e um empate, ele é com 95%. E se ganhar todos os jogos em casa e perder todos fora, mesmo ele tem 60% de chance de não cair. Quer dizer, é muito importante essa vitória em casa. Bom, tá? para terminar... É complicado essas estatísticas, mas em linhas gerais é isso. Para terminar, o que você faria no Flamengo e no futebol brasileiro em 2 frases? Uma para a seleção brasileira e outra para o Flamengo. O futebol precisa ser mais analisado cientificamente. Isso não está sendo feito. Nós precisamos estudar melhor o futebol e nada melhor para entender o futebol que perguntar ao próprio futebol. Através de pesquisa, estudo, muito conhecimento, coisa que a Alemanha fez. Estamos encerrando o Menorá na TV, mas antes disso, vamos oferecer as câmeras e os microfones do nosso programa de televisão ao nosso queridíssimo Jairo dos Santos, para que ele se despeça de você, nosso telespectador querido. Diga lá, Jairo. Eu vou terminar com palavras de 2 grandes cientistas. Marcelo Gleiser: a dúvida é fundamental para dar credibilidade à ciência, e ao nosso Einstein, que salienta que quanto mais se conhece, mais dúvidas e dificuldades. Então eu espero que ao final dessa conversa as pessoas tenham muito mais perguntas que respostas. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET.
e também em todos os horários, repetidamente, em que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.